Saúde a igreja com a paz do Senhor. Isaías capítulo de número 6. Isaías capítulo de número 6. Livro do profeta Isaías capítulo de número 6. Verso de número 1 até o verso de número 3. Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu ia pedir para a igreja repetir comigo um tema. Vocês podem repetir sentado mesmo. O tema é esse: aprendendo com os serafins a adorar a Deus. Vocês gravaram? Eu vou falar mais uma vez: aprendendo com os serafins a adorar a Deus. Dá para repetir comigo no 3? 1, 2, 3. Aprendendo com os serafins a adorar a Deus. Amém. Meus irmãos, sou grato a Deus por essa oportunidade de mais uma vez estar aqui na casa do Senhor para adorar, glorificar e exaltar o nome do Senhor, e também com essa responsabilidade de mais uma vez trazer a palavra de Deus ao coração de cada um dos irmãos. Quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente, de todos os obreiros que aqui estão. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, também do irmão Paulo César. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, essa banda abençoada pelo Senhor, Banda Shalom. Que Deus continue abençoando esta banda de uma forma toda especial. Creio que através do louvor de vocês, nós temos visto, é perceptível, quando a banda sai fazendo evangelismo, tocando, nós ali distribuindo os folhetos, as pessoas, eles param para filmar, eles saem das suas casas para ouvir. Significa que tem alguém dando crédito ao trabalho que está sendo feito, e além de tudo isso, o nome do Senhor está sendo glorificado. Deus abençoe vocês ricamente em nome do Senhor. Meus irmãos, Deus colocou esta palavra no meu coração quando o irmão Paulinho me convidou. Eu estava no serviço e logo já veio a preocupação: o que é que eu vou pregar? O que é que eu vou falar neste culto? É óbvio que vem muitos textos da Bíblia no nosso coração, mas orando a Deus, eu falei: Deus, eu quero uma palavra que o Senhor quer falar com a tua igreja, e não a que eu quero pregar para a tua igreja. E o Senhor me levou em Isaías, capítulo de número 6. Não vou entrar na história do profeta Isaías para ganharmos tempo. O certo é que Isaías, ele chega no capítulo de número 6 do seu livro. A Bíblia vai relatar a história de que Uzias chega a falecer. Uzias falecendo, Uzias seu tio, Uzias falece. E quando Uzias viera a falecer, a Bíblia diz que naquele ano, eu não quero dizer para os irmãos que são leitores da Bíblia, que foi exatamente no dia que Uzias morreu, que ele foi ao templo, evangelista Neil. A Bíblia diz que foi no ano. Então não se dá para saber o dia exato que Isaías foi ao templo. O certo é que no período da morte do rei Uzias, ele teve uma atitude de entrar no templo, de entrar na casa de Deus. Isaías chega ao templo, e quando ele entra no templo, quando ele entra na casa de Deus, ele vai deparar com uma visão. A visão é essa: ele vê o Senhor assentado sobre um alto
e sublime trono. Se naquela época que Isaías fora no templo, foi exatamente no período que o rei Uzias viera a falecer, logo então, naqueles dias, o trono de Israel estava desocupado. Mas o porquê que Deus, missionário Nilson, abre os céus e mostra o Senhor assentado num alto e sublime trono? Ele estava dando uma mensagem para o profeta Isaías, simples. Ele estava dizendo: Uzias morreu, o trono da terra está vazio, mas o do céu não. O do céu está sentado o Senhor nosso Deus. O trono do céu jamais fica desocupado. O trono da terra estava sem governo, mas o trono do céu estava o que governa todas as coisas. O que Deus estava mostrando para o profeta Isaías era: na terra está sem governo, mas o que governa o céu, a terra e debaixo da terra permanece no trono. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? Talvez tem muitas das vezes na nossa vida que até nós perdemos o controle da situação, irmã Selma, mas Deus não perdeu o controle da situação. Parece que o nosso barco vai afundar, mas quem está no controle é Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que Isaías vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, o seu séquito, ou seja, a orla das suas vestiduras, o seu manto enchia todo o templo. Observe que no versículo de número 2, o Senhor começa a ampliar a visão do profeta Isaías, e ele vê os serafins. Ele vê os serafins. Os serafins estão acima de Deus. Uma das coisas que nós observamos nesse texto é os serafins. Os serafins vai aparecer na Bíblia pelo menos 2 vezes. Em Isaías capítulo de número 6 e também em Apocalipse capítulo de número 4. As 2 vezes que é citado os serafins, em Isaías capítulo 6 e também em Apocalipse capítulo 4, a partir do versículo de número 6. Estudando sobre os serafins, a palavra serafins no hebraico é sarafos. Sarafos significa ardente, abrasador. Também, trazendo a junção das palavras, significa aquele que arde em fogo. Banda Shalom, por favor. O que significa serafins? Aquele que arde em fogo, ou aquele que arde em chama. Logo, eu disse para os irmãos que nós vamos aprender com os serafins a adorar a Deus. Os serafins vai nos dar uma lição de como deve ser o adorador e a adoração. Então, logo sendo serafim, aqueles que ardem em chama, logo nós percebemos que um adorador, para adorar a Deus, não tem como adorar a Deus frio, não tem como adorar a Deus gelado, não tem como adorar a Deus esperando pelo outro. Deixa eu dizer algo aqui para vocês, que eu aprendi esses dias. Todo esforço que um pregador faz para a igreja adorar, isso não parte de Deus, porque a adoração, ela tem que ser voluntária. O adorador, ele vem para a igreja com a chama no coração, ele vem para a igreja com a chama viva. Não precisa o pregador pedir para me adorar. O meu dever é chegar na igreja e adorar aquele que está assentado no trono. Observe que o adorador, ele tem um objetivo. Qual é? De adorar quem está no trono. Você não veio aqui para me adorar. É por isso que tem gente que vem na igreja, fica quieto, cruza o braço, cruza o olho, cruza a boca, cruza tudo, porque ele acha que ele vai me adorar. Não, a sua adoração é para quem está no trono. A sua adoração é para quem está no trono. Aleluia, aleluia.
Aleluia. E quando eu estava preparando essa pregação, o Senhor falou no meu coração: só existe duas maneiras para o crente vir com o coração já em chamas para a casa de Deus. Primeiro, ele precisa ter o Espírito Santo de Deus na vida. Quando nós lemos Mateus capítulo 3, versículo de número 11, a Bíblia diz que o Espírito Santo é como fogo. É por isso que tem muitas pessoas que chegam na igreja e não adoram, porque só adora quem está com o coração em chama, só adora quem está com o coração ardendo na presença de Deus. Ele desagrada o Espírito Santo a semana toda, o dia todo, e chega na igreja, coloca dificuldade em tudo, arruma problema em tudo, critica o cantor, critica o pregador. É Jesus dizendo: se você tivesse agradado o meu Espírito Santo, que é fogo na sua vida, você já entrava por aquelas portas com o coração em chama, dizendo: eu vou adorar, porque quem está em mim é o Espírito Santo que queima, que arde no meu coração. Aleluia, aleluia. É impossível alguém chegar na igreja com o coração ardendo, cheio do Espírito Santo, e ficar de boca fechada, ficar de boca calada. Não, instantaneamente e espontaneamente ele vai liberar a adoração para aquele que está sentado no trono de glória. Segunda coisa, para o coração de um crente arder, para ele ser um adorador, é a palavra de Deus em nossos corações. Quando nós lemos Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 32, quando os dois discípulos no caminho de Emaús, está indo falando a respeito de Cristo, Cristo se aproxima deles, pastor Benedito, e ele vai explicando as escrituras aos dois discípulos do caminho de Emaús, presbítero Ageu. E a Bíblia diz que quando Jesus chega na casa dos dois discípulos, ele dá graça ao pão. Quando ele dá graça ao pão, é aberto a visão daqueles dois discípulos, e logo eles reconheceram que era o Jesus Cristo, o prometido, que tinha morrido, ao terceiro dia ressuscitado. Um olhou para o outro e disse: porventura, quando nós vínhamos pelo caminho, conversando com eles, o teu coração não ardia? Quando ele explicava a escritura, o seu coração não ardia. Então o coração do crente só arde quando a escritura é explicada. E nessa noite, enquanto eu prego a escritura, eu creio que o coração de alguém vai começar a arder pela palavra, e espontaneamente você vai liberar a adoração. Não é para os obreiros que estão aqui no altar, mas é para aquele que te deu o fôlego de vida, para você chegar nessa noite e adorar a Ele. A palavra de Deus queima no nosso coração. A Bíblia vai dizer que os serafins estavam acima de Deus. Logo quando eu li essa expressão, os serafins estavam acima de Deus, logo veio ao meu coração, os irmãos sabem dessa passagem, que foi até falado por esses dias aqui na sede, Isaías 14, versículo de número 13 e o 14, a Bíblia diz que Lúcifer colocou no coração, e dizias tu no teu coração: subirei ao mais alto das estrelas, das nuvens, e colocarei o meu trono do lado do norte, e serei semelhante ao Altíssimo. Observe que quando Lúcifer colocou no coração de subir, Deus o expulsou. Quando Lúcifer colocou no coração de subir, colocar o seu trono, presbítero Darcy, do lado de Deus, e ser semelhante ao Altíssimo, Deus o expulsou do Éden, como está em Ezequiel 28. Observe que Lúcifer diz que ia subir, Deus não aceitou. Lemos aqui Isaías 6, os serafins estão acima de Deus. Agora, qual é a resposta para isso?
Se Lúcifer, ele não permitiu subir, e os serafins aqui estão acima dele. Observe que Lúcifer queria a glória para si. Lúcifer queria ser adorado, mas os serafins de Isaías 6 estavam adorando aquele que estava no trono. Aleluia! E canta os serafins estavam adorando. Deus falou no meu coração, quando eu lia esse texto: Deus, por que o Senhor permitiu os serafins subir? O Senhor falou, é porque eles estavam me adorando. E diz para minha igreja, que eu fiz com que muitos subissem, porém não estão me adorando. Eu fiz com que muitos subissem, eu exaltei, eu abençoei, porém não estão me adorando. Eu fiz com que subisse, é para me adorar. Deus não faz com que ninguém suba para ficar de boca fechada. Observe que nós estamos aqui nesse altar com temor e tremor na minha alma. Deus não nos chamou simplesmente para colocar um terno. Deus não nos chamou simplesmente para sentar numa cadeira de destaque. Deus não fez nós subir simplesmente para vir na igreja e subir neste altar. Ele permitiu nós chegar a presbítero, Ele permitiu nós chegarmos a evangelista, Ele permitiu nós chegarmos a pastores, mas é para adorar, é para exaltar o nome daquele que está no trono de glória. O Senhor me confrontou nessa palavra, porque eu falei: Jesus, eu pregar uma palavra dessa, Jesus, o missionário Nilson viu. Irmãos, quando eu saio para pregar, meu irmão, eu sou vaso de Deus, é o que Deus coloca na minha boca. E eu preguei o missionário Nilson lá em Lorena, naquele congresso, tudinho que Jesus mandou, o senhor viu como é que foi? Sabe por quê? Porque eu não estou preocupado com o que vão falar, com o que vão dizer. Eu tenho uma mensagem de Deus e eu preciso ser fiel. Banda Shalom, Deus deu o dom para vocês a tocar, Ele fez com que vocês subissem. Observe que vocês estão indo em lugar que jamais vocês esperam, e vão em lugar que vocês nunca imaginem na vida. Mas quando chega lá, não é para o homem, é para adorar aquele que está em cima. Ele fez subir, mas é para adorar. Observe, meus irmãos, que nós, muitas das vezes, nós somos adoradores, nós adoramos a Deus, meus irmãos, quando nós estamos lá embaixo. Deus permite que nós subamos um pouquinho, já falando: agora não, agora eu sou presbítero, agora eu sou evangelista, agora eu sou pastor, agora eu sou regente, agora eu sou líder. Meu irmão, esquece disso. Ele permitiu você subir para adorar. Prova isso na Bíblia. Eu vou provar para você. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo de número 2, que Eucana subia em Siló para adorar a Deus. Observe que Eucana subia para quê? Para adorar. Quem aqui Deus exaltou? Quem aqui Deus abençoou? Então Deus fez com que você subisse para adorar. É para adorar. Vamos aprender com os serafins hoje. Subir é para adorar. Se você ocupa um lugar de destaque, adora a Deus. Adore a Deus. Sabe por quê? Que Lúcifer queria e Deus disse não. Você quer glória para si. Os serafins disseram: Deus, deixa nós subir que nós vamos te adorar. Nós vamos te adorar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A segunda coisa que nós observamos neste versículo é: os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas. Olha que coisa extraordinária. Com duas asas eles cobriam o rosto. Com 2 asas eles cobriam o rosto. Pastor Pedro, sabe por que com 2 asas eles cobriam o rosto? Eles estavam adorando quem estava no trono. Então logo os serafins são adoradores de Deus no céu. Mas vamos aprender com eles aqui na terra. Observe que o adorador, chamado os serafins, eles cobriram o rosto com 2 asas. Por quê?
Porque o adorador, ele tem uma coisa no coração. Ele está dizendo: eu não vejo Deus, mas eu posso adorar. Eu não preciso ver Deus, eu preciso adorar. Quem aqui nessa noite está vendo Deus? Ninguém. Você não está vendo, está com o rosto coberto. Mas nós não fomos chamados para ver Deus aqui, nós fomos chamados para adorar a Deus aqui. Aleluia. Quando nós entendemos que o adorador não precisa ver Deus para adorar, irmão Zoneu, ele precisa adorar, irmão Bruno, Deus sem ver. Se eu adoro alguém sem ver, logo isso, irmão Jonas, é fé. Entra em Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Eu não adoro Deus porque eu vejo, eu adoro a Deus porque eu creio que Ele está no nosso meio mesmo sem ver, e é digno de adoração. Você não precisa ver o extraordinário de Deus para adorar a Deus. Você precisa é ter fé no coração que Deus está no nosso meio e é digno de adoração. Logo, se adorar alguém que eu não vejo é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se não veem, mas a prova daquilo que se... meu irmão, eu vou dizer isso aqui para vocês. É igual o pastor Ramon disse aqui aquele dia: a gente prepara, são horas, são às vezes, muitas das vezes, semana, para trazer uma mensagem de Deus ao coração dos irmãos. Se eu adoro alguém que eu não vejo, logo isso é fé. E a fé é o fundamento das coisas que não se veem, mas a prova das coisas que se espera. Eu adoro a Deus aqui sem ver, porque eu espero vê-lo. E canta la mancha. Nós estamos aqui nessa noite igual os serafim, com o rosto tampado e adorando quem está no trono. Nós não estamos vendo, mas temos essa esperança de vê-lo. Mas, irmão Júlio César, qual é a base que você tem para isso? 1 João 3:3, amado, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, e assim como Ele é, o veremos. Eu adoro a Deus sem ver, mas na esperança de um dia encontrá-lo e olhar na sua face. O adorador não precisa ver Deus para adorar. Ele precisa ter fé no coração para adorar aquilo que ele não vê, na esperança de um dia encontrá-lo. Aleluia, aleluia. Observe-se que os serafim com duas cobriam o rosto. E com duas cobriam o que, banda Shalom? Os pés. Com duas cobriam o rosto, e com duas cobria os pés, e com duas voavam. Observe-se que a Bíblia ela é detalhista. A Bíblia faz questão em dizer, banda Shalom, que com duas cobriu o rosto e com duas cobriu os pés. Ou seja, coberto da cabeça ao... E eu falei que nós vamos aprender com quem adorar? Com o ser. Agora aqui eu aprendo uma coisa, obreiro. Coberto da cabeça ao... Porque o adorador não é para ser visto. Eu acho que tem pouco entendendo, mas está entendendo a palavra que Deus colocou no meu coração. Coberto da cabeça ao... Eu não adoro para ser visto, eu adoro para servir. Eu não adoro para ser visto, eu adoro para servir. Aleluia, aleluia, aleluia. Todo adorador que vem na igreja com a intenção de adorar para ser visto, não passa do teto. Mas todo adorador que vem para servir, ele não aparece. Logo, ele não aparecendo, quem é que aparece? É o adorado. É o adorado. É o adorado. É por isso que João Batista escreve em João 3:30: é necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça e nós diminuímos.
O verdadeiro adorador, ele desaparece e Cristo aparece. O verdadeiro adorador, ele desaparece e Cristo aparece. Observe-se que tem crente na igreja que ele vem para a igreja, e se ele não tem uma oportunidade para pegar um microfone, para dar uma palavra, uma saudação, para pregar, para cantar, para louvar a Deus, ou até mesmo fazer alguma atividade na igreja, ele sai da igreja dizendo: eu não tive oportunidade na noite de domingo, eu não tive oportunidade nessa noite. O verdadeiro adorador que vem para Cristo aparecer e ele desaparecer, ele já tem oportunidade desde a hora que ele sai da sua casa. Qual é a oportunidade? Eu não vou lá para ser visto, eu vou lá para adorar a Deus. Qual é a oportunidade que eu tenho? De adorar. Tem gente que sai da igreja e diz: eu não tive oportunidade. Mentira sua, você tem oportunidade. Todos aqui têm oportunidade nessa noite. Todos aqui têm oportunidade nessa noite. Qual é, irmão Júlio César? De adorar a Deus. É a sua oportunidade hoje, de adorar a Deus. Saia daqui dessa noite dizendo: eu tive oportunidade hoje, eu tive oportunidade hoje. E se alguém disser para você qual é a oportunidade que você teve, você vai dizer: eu tive a oportunidade, irmão Paulo César, de entrar na igreja e de adorar aquele que está sentado no alto e sublime trono. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. E com duas voava. Fala de prontidão, fala de ação do adorador. A Bíblia diz no versículo de número 3, já estou encerrando a mensagem que Deus colocou no meu coração. No versículo de número 3 diz assim: e clamava um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Primeira coisa que nós devemos observar aqui, aprender com os serafins, que a nossa adoração, ela precisa ter um alvo. A nossa adoração precisa ter um alvo. Quem é que os serafins estavam adorando? Deus. Todas as vezes que você vem para a igreja com outro objetivo, dizendo, até que eu comentei com uma irmã lá na fábrica, e eu me alegrei quando Jesus revelou uma palavra no meu coração dentro disso. O Senhor Deus falou no meu coração, baseado dentro disso, irmão Paulo César, que tem muitas pessoas que vêm na igreja, e eles vêm com o intuito: eu vou cantar esse hino para os irmãos se alegrar, eu vou cantar esse hino para a igreja se alegrar, eu vou cantar esse hino para a igreja chorar, eu vou cantar esse hino, ou eu vou adorar a Deus para alguém ver que eu estou adorando. E eu aprendi na Bíblia, evangelista Neil, que o adorador não pode vir com esse pensamento de fazer com que a nossa adoração possa tocar no coração de alguém. Não. Primeiro, a nossa adoração tem que ter objetivo. Eu não posso louvar para alguém se alegrar aqui, eu não posso adorar para você se alegrar. Eu tenho que adorar com alvo, eu tenho que adorar com objetivo, eu tenho que adorar a quem está no trono. Então logo a minha adoração não é para alegrar ninguém aqui nessa noite. A minha adoração é para alegrar quem está no trono de glória. Porque o nosso louvor não é para seres humanos. A nossa adoração não é para seres humanos. A nossa adoração é para quem está no trono. Logo, se eu adoro a Deus, não para alegrar a igreja, mas para adorar quem está no trono, automaticamente quem está no trono alegra o coração da igreja, porque o louvor foi para ele. Nunca coloque no coração: eu vou na igreja para adorar e o coração dos irmãos se alegrar. Vem para a igreja com o intuito de alegrar o coração de Deus. Alegrando o coração de Deus, automaticamente Deus alegrará o nosso coração, porque a alegria é a nossa. E toda adoração que alegra a Deus, Deus ficando alegre, Ele vem com a vitamina na vida de cada um. Vou dizendo: eu vou te dar força, eu vou te dar força, eu vou te dar força. Encerro no último ponto dessa pregação:
alvo. Quem deve ser adorado é Deus. Observe-se que em Atos capítulo 16, versículo de número 25, Paulo e Silas, quando estavam na prisão, a Bíblia diz que eles não cantaram para os presos, eles não louvaram para os presos. Versículo de número 25, se vocês quiserem colocar Atos 16, versículo 25, está escrito assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos para os presos. Para quem? Nunca vem na igreja para querer adorar para os homens. Adoração é para Deus. Eu vou falar de novo: nunca vem para a igreja para agradar os homens, vem na igreja para agradar a Deus. Obreiros nunca pregam uma mensagem para agradar os homens, prega uma mensagem para agradar o coração de Deus. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Não agrade os homens, agrade a Deus com a sua adoração. E cantavam hinos a... Quando eles louvavam a Deus, os outros não precisava nem eu explicar isso aqui. Quando nós louvamos a Deus, irmã Jacira, automaticamente alegra o coração de Deus. E os outros presos, Então o objetivo da adoração não é você cantar para os homens, você canta para Deus e Deus alegra o coração dos homens. Você canta para Deus e Deus alegra o coração dos homens. E quando você canta para Deus, você já observa, irmãos, vocês podem observar na igreja, que quando alguém quer cantar para impressionar a igreja, quando alguém quer fazer algo para impressionar a igreja, começa frio, termina frio, começa gelado e termina gelado. Mas quando vem alguém na igreja para cantar louvores a Deus, o que acontece? O que acontece? Alegra o coração de Deus, pastor Benedito. Alegrando o coração de Deus, Deus alegra o coração da igreja. Irmãos de licença, que negócio que é esse, irmãos? Vocês observem que quando Paulo e Silas adoraram a Deus, os outros presos o escutavam. E a Bíblia disse, irmão Jonas, que sabe o que aconteceu? O Senhor mandou um terremoto. E fez o quê? Chacoalhou os alicerces do cárcere. E todas as portas foram abertas, e todas as prisões foram soltas. Eu quero profetizar aqui nessa noite, que se tiver alguém que adora a Deus, Deus vai ouvir, e através do seu louvor, outros ouvirão e serão libertos, portas serão abertas, prisões serão quebradas, cadeias serão destruídas, e salvação de alma haverá, através da sua adoração. Mas tem que ser para Deus, para Deus, para Deus, para Deus. E a adoração do crente não pode ser uma adoração sendo o homem exaltado, ou exaltando o ser humano. Observe-se que os louvores não são todos, mas a maior parte dos louvores que Deus vai dar, a roda vai girar. Hoje você está por baixo, amanhã você está por cima, a porta vai se abrir, o milagre vai chegar, a vitória tem sabor de mel. Esses hinos é tudo para exaltar o homem. Você não vê letra para exaltar a Deus, é tudo exaltação ao homem. Mas em Isaías capítulo 6, irmã Vilma, os serafins nos dão uma lição. A adoração que não é para exaltar o homem. Sabe o que eles fizeram, irmão Paulinho? Santo, 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 santo. A exaltação aqui é para ele, santo. A adoração aqui é para ele, santo, 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 santo. Enquanto eu tenho no meu coração de exaltar a santidade de Deus, Deus se alegra e Ele nos exalta. Observe, irmãos, escute isso. A nossa vida de adoração nunca deve ser louvor, pregação,
para dar ibope ao homem, para exaltar o homem. Você e eu precisamos exaltar, elogiar a quem está no trono. E eu já disse, quando exaltamos quem está no trono, automaticamente quem é humilhado é exaltado na terra, porque a sua adoração tem objetivo, é engrandecer o nome daquele que está no trono, dizendo: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele merece, Ele é santo, Ele é digno, Ele merece. Ninguém morreu na cruz, Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, assentou à destra do Pai, fez uma promessa a todos nós, que vai voltar a arrebatar a cada um de nós. Então Ele é digno, Ele é santo. Aí a Bíblia diz que o Salmo de número 29 está escrito no versículo de número 2 desta maneira: Dai ao Senhor, ó povos da terra, a glória ao seu nome, a glória devida. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. A adoração nossa é, irmão Henry, adorar aquele que é santo, exaltar aquele que é santo, adorar a Ele na beleza da sua santidade. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo para alguém aqui: quem aqui já adorou aquele que é santo, aquele que é digno, aquele que merece adoração? Será que você pode adorar por um minutinho só? Adorar a Deus na beleza da sua santidade. Não, eu vou esperar você adorar aquele que é digno. E canta lá, Machai. Oh, aleluia, 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 aleluia. É Ele que é digno, não sou eu, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele que é santo, é Ele que é santo. Irmão Júlio César, eu não tenho uma adoração para liberar. Vamos junto comigo então. Santo, 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 santo. Vamos comigo, igreja. Santo, 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 santo. É o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória, da sua glória, da sua glória, da sua glória. Eu encerro citando Romanos 11:36, porque por Ele, para Ele, por Ele são todas as coisas, eternamente glória pois a Ele. Amém, amém e amém. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Graças a Deus, Ele é santo, Ele está aqui, né, irmãos? Louvamos a Deus por esta palavra que acabamos de ouvir nesta noite. Bom.